Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa. Você que está pelo YouTube, inscreva o nosso canal, comente, compartilhe. Você que está pela Super Sinop, canal 7.1, então assista até o final, que com certeza sempre trazendo boas histórias aqui, bons testemunhos e boas conversas, tá certo? Convidei hoje um amigo, né? Liguei para ele, mandei uma mensagem, falei, vamos gravar, vamos bater um papo, contar um pouco sobre a sua história, a sua trajetória com Jesus. Ele aceitou o convite, está aqui conosco hoje, Ioran. Um prazer estar aqui, fico muito feliz. Nome difícil, né? Ioran. E a pergunta, Ioran, o que significa Ioran? E é Cara, Ioran que fala mesmo? é Ioran. Tem gente que Johan, Ioran e aí vai. E o que aconteceu? Mas, O que resolveram colocar esse nome? Teu pai e tua mãe, o que inventaram? cara, é porque meu pai morreu, né? Aí, assim, eu não soube da história de fato, mas o que dizem é que dicionário traz pra frente, no final de tudo, da Ioran. Ele pegou alguma palavra lá até da Ioran e falou, cara, é o nome do meu filho, Ioran Danilo. E você já achou outros Iorans na vida aí? Johan, Johan Johan só. Cara, Ioran, acho que eu encontrei uma. Parece meio aí, Johan, é meio, Johan, isso meio hebraico, meio judeu, alguma coisa nesse sentido. meio Talvez tenha alguma indígena às vezes indígena, também. vai saber lá, né? Meu irmão, mas se apresente para quem está nos assistindo. Quem é você, sua idade? Eu sei que você é casado, porque, né, graças ao bom Deus, Glória a o Deus. Senhor abençoou ele com uma varoa. Linda, maravilhosa. Conte um pouquinho quem é o Yoran. Tá, meu nome é Ioran Danilo, eu tenho 26 anos, casado com a Heloíse, agora, Heloíse Domingues Passarinho, e casado recente, né, graças a Deus, há um mês, sou filmmaker, sou vendedor de malharia também, represento a Volare Malharia aqui em Sinop, e estamos aí. É isso. Muito Vendo um bem. pouquinho de tudo É também. isso que eu ia perguntar para você. Da trajetória que eu te conheço, você já resolveu fazer algumas coisas aí. Já tentou fazer uma situação, outra, já foi contato comercial ou vendedor, como queira aí, de agência de publicidade, que eu Nossa, sei. já vendi camiseta, livro, já vendi. O que você já fez? Conte lá. Meu Deus, muita coisa. Para começar, você foi o quê? Picolezeiro? Não, não fui psicologista, todo mundo fala, né? Não, não sei, às vezes Pô, lá quando eu tinha tantos anos era. fica o picolezeiro, Não, não né? fui, mas já fui Já vendedor de. balcão, já foi Já fui pacoteiro. pintor, borracheiro, já fui. Nossa, já vendi óculos, relógio, já vendi smartwatch, já vendi iPhone, já vendi livro, Bíblia. Aí agora. Tá no sangue esse negócio de vender, Vender, de tá no sangue. oferecer, de fazer contato com as pessoas. Isso te ajudou na questão, por exemplo, de evangelismo, por exemplo? Você consegue fazer uma venda e ainda assim colocar Jesus nessa conversa ou não? Ou você deixa, você Sim, separa? sim, assim, não tem como não falar de Jesus, né? A minha vida, ela gira em torno disso, né? Do meu Salvador. A experiência que eu tive com Deus mudou Ó, o a pessoal minha já tá. história. Não, pode. Pessoal, ele não vai atender agora. Espera terminar a entrevista. O pessoal tá assistindo e queria mandar mensagem e falar: não vai falar agora que ele tá dando a entrevista. Liga depois. Vendedor, tem que sempre vender. Vendedor, que é um negócio querendo fechar. Mas, assim, eu sempre linkei a venda com, de fato, falar dele. Porque ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Eu tá no sangue, porque o meu pai era muito comunicativo, todo mundo falava que ele entrava na sala e brincava com todo mundo, falava com todo mundo. O meu irmão mais velho também é assim, o meu irmão mais do meio ali também é. Hoje eu tenho 4 irmãos, né? Um par de pai, 2 par de pai, um só com parte de mãe e padrasto, né? Então, Certo. parte mãe. Então, tá no sangue ser bem comunicativo, ser bem expressivo, alegrar o ambiente. E não foi diferente eu misturar isso, vendas com o evangelismo. E tem alguma história, e logicamente se tiver, se quiser contar, né? Tem alguma história que você estava negociando uma venda, conversando com alguém sobre alguma coisa e a conversa de Jesus entrou no meio, essa pessoa foi levada a conhecer Jesus, alguma coisa nesse sentido? Tem alguma história aí para contar? Que você Cara, lembre? não que eu me lembre recente, assim, não que eu me lembre. Mas sempre tem Jesus ali na Mas sempre conversa. tem Jesus na conversa, porque é nítido como evangelista. Sempre puxava, eu tava no barbeiro agora, tava cortando o cabelo e eu
entrei na parada de Jesus, na conversa com Jesus, assim, contando a minha experiência para ele. E eu sempre tento trazer isso como evangelista, desde quando eu me entendo por cristão de fato, sabe? Desde quando eu encontrei Jesus, Jesus me encontrou. E como foi esse encontro? Quantos anos você tinha? Onde você estava? Como foi esse momento do encontro com Jesus? E Jesus te encontrou? Porque existe, logicamente, às vezes você vai para a igreja, frequenta Sim. 1 mês, 2 meses, 1 Sim. ano, enfim, é um frequentante. Sim. Muitas pessoas que estão assistindo são frequentantes de igreja. Sim. Não tem talvez nenhum compromisso com a igreja A ou B, você frequenta a igreja. Mas em que momento você falou assim, não, pera lá, eu tenho que levantar minha mão, confessar Jesus, aceitar Jesus? Em que dia foi, que momento foi, você lembra? Eu falei no começo que eu cresci sem pai, né? Então, meu pai morreu quando eu tinha 8 meses de idade. Então, eu cresci num ambiente onde minha mãe precisava trabalhar para sustentar eu e meu irmão. Assim, eu cresci com a minha avó. Minha avó era da congregação cristã. Não me recordo se ela me levou na igreja ou não. Mas a partir de uns 10, 8 anos ali, onde eu morava aqui no Violetas, eu comecei a frequentar a IPR do Violetas. Era muito novo, comecei a frequentar, gostava demais da rede de crianças, que eu ia pra lá sempre. Depois, com meus 12, 13 anos, eu fui pra IPR Central. E foi lá onde eu comecei a ter mais encontros com Jesus. Até hoje eu acho que você conhece a Neia, né? A que foi líder por muito tempo. Sim. E ela me ajudou muito nesse começo, onde ela era líder adolescente, então eu comecei a caminhar com ela ali e tal. Era sempre o mais arteiro, o mais conversador, o mais que eu brincava e tudo. Então tava ali nesse ambiente com 12, 13, 15 para 16 anos, você vira adolescente mesmo, você vai conhecendo essas coisas, amigos, coleguinhas. Então eu comecei a namorar e onde foi o meu declínio, assim. Eu saí da igreja, ia de vez em quando, nunca deixei de ir, mas ia de vez em quando alguns retiros e tudo. E aonde foi que eu me afastei de Jesus. Eu acredito que eu batizei com 11 anos, mas eu não tive um encontro verdadeiro com ele, assim, sabe? Você foi levado ao batismo ali, mas de fato você não tinha tido um encontro com Jesus. Você Encontro com estava na Jesus. vibe ali da galera que estava na igreja, dá o nome pro batismo e você batizou. Sim. Mas de fato não tinha encontrado Jesus Não ainda. tinha encontrado Jesus. E aí começou a namorar. Aí comecei a namorar. E esse namoro te levou E pra aí longe um esse pouquinho de namoro Jesus. me levou pra muito longe de Jesus. Muito longe, Muito mano. longe de Jesus, onde eu conheci a cachaça, onde eu conheci a narguilha, onde eu conheci a droga, onde, de fato, eu fui me afundando cada vez mais. Porque eu sempre falo que na Bíblia existe Eclesiastes 3:1, onde fala que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E esse anseio pela eternidade eu tentei preencher com as coisas desse mundo. Namoro, tentei preencher cachaça, droga, qualquer coisa. E foi aonde eu me perdi. Terminei o namoro de 1 ano e pouco. Aí me afundei de fato, assim, na mulherada, tudo assim que você imagina. Onde tentando preencher uma carência. Como adolescente, como homem, a gente tenta preencher a carência com qualquer outra forma. Com qualquer outro escape, a gente tenta pegar pra gente e falar assim, cara, eu vou tentar isso. Então eu tava tentando. De vez em quando ia pra igreja, de vez em quando ia pra um retiro, mas minha mãe nunca desistiu de orar por mim. Minha mãe, a Neia também, agradeço muito ela nunca desistiu de orar por mim. O meu primo, Anderson, também, ele nunca, tipo, sempre falava, vamos pra igreja. E eu acredito também que ele nunca desistiu de orar por mim. Foi onde eu me afastei por um tempo, perdidaço. E em 2017 para 2018, eu decidi, falei, cara, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso voltar. Quase morri umas 3 vezes, de acidente, de pessoa tirando arma na minha frente, atirando. Muito louco. Pancada tipo, eu tinha fumado maconha e eu caí no chão, com a cabeça no chão muito forte. Mas isso em casa, na rua? Não, num rolê que Num a gente rolê. tava. E essa experiência começou a me trazer memórias. Mano, Jesus ele sempre esteve comigo, me guardando a minha vida. Cara, eu preciso sair disso. E foi onde começa a minha trajetória de convencimento do Espírito Santo. Para 2018, para 2019 ali. Jesus ele começou a me convencer a que eu precisava abandonar
a cachaça, que eu precisava abandonar a mulherada, que eu precisava parar com a droga. E esse foi o meu encontro com Deus. Tem uma experiência muito marcante que eu lembro quando eu tinha, acho que 15 para 16 anos, num retiro retiro de carnaval da NEA que ela fez, dos adolescentes. Eu falava, Deus, cara, qual que é o meu propósito? O que eu tenho que fazer da vida? Cara, quem que sou eu, às vezes? Eu ficava perguntando. E nesse retiro, eu lembro até a pessoa que falou, foi o PG lá de Alto Floresta, ele chegou pra mim, cara, você é amado, mas que você esteja no fundo do poço e eu vou te tirar de lá, você nasceu com propósito. E aquilo marcou minha vida, eu acho que eu chorei como nunca tinha chorado antes. E ele liberou pro público ou pra você? Pro público. Pra mim. Pra você. Foi específico, foi muito específico. Ele Na falou sua outras cara, coisas. como diz o outro. Foi tete a tete. Deus, ele usou a vida dele pra marcar. Aquele dia passou alguns anos, depois eu lembrei de novo dessa experiência e foi aquilo que me marcou. Tipo, eu nunca tinha recebido uma experiência de Deus tão forte. Eu chorava que igual criança. E voltando pra 2018, 2009, começa a minha trajetória. O que me fez entender que eu precisava, de fato, permanecer com Cristo. Eu entendi que ele morreu na cruz por mim. Eu entendi que foi de graça, o preço já foi pago, foi de graça. Ele me amou primeiro, que eu era amado por ele. E que fez permanecer foi as amizades com pessoas da igreja. Porque eu vivi um tempo também nesse período que eu ia pra igreja e ia pro rolê, ia pra igreja e ia pro rolê. Tinha amigos da igreja, amigos do mundo, amigos da igreja, amigos do rolê. E nessa caminhada eu comecei a entender que eu precisava, de fato, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. E eu comecei a me afastar um pouco dos amigos que me estavam tirando da igreja. Eles estavam me influenciando a viver longe de Jesus. Eu comecei a me aproximar dos amigos da igreja e eu comecei a me fortalecer e agora eu tô aí até hoje, sabe? É uma experiência que eu tentei preencher com tudo que tinha nesse mundo, mas nada me preencheu, só ele. Mas você teve um dia específico que você foi e teve um apelo, alguma coisa assim? Eu sempre pergunto isso porque as pessoas têm inúmeras experiências. Sim. Ah, eu fui num culto e aí a pessoa tava pregando, eu senti um negócio queimando e eu fui pra frente, aceitei Jesus, eu confessei Jesus. No teu caso, teve um momento específico que você decidiu por Jesus? Ou você decidiu antes, mas você não sabia que era isso e você saiu e voltou? Como que foi esse procedimento? Voltar para Jesus, de fato, foi muito racional. Acho que falei, cara, eu não quero viver essa vida. Eu entendo que ele morreu na cruz por mim, eu não me satisfaço mais com nada, que eu já tentei me satisfazer. E decidiu permanecer na igreja. E eu decidi, falei, cara, é isso. É Jesus, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Foi onde ele me preencheu, me trouxe paz, alegria, que eu nunca tive, né? E essa conexão você falou, tinha amigos, né, que não estavam na igreja e tem amigos que estavam na igreja, obviamente. Hoje você, analisando isso, qual a importância da igreja abraçar uma pessoa que talvez está fraca, talvez está meio desanimada? Qual a importância dessas pessoas da igreja abraçar essas pessoas, como no teu caso você foi abraçado um dia lá? A gente era em 5 amigos, 6 amigos, assim. O José, Camille, o Anderson, o Mário e o Ferreira. Matheus Ferreira? Matheus Ferreira. E eles me abraçaram, assim, de uma forma que eu não... A gente era muito amigos, muito íntimo. Claro que conforme o tempo, né, as coisas vão passando, todo mundo casado quase. Sim, sim. E naquele tempo, a importância foi que as pessoas me chamavam pro rolê e eu ia. E eu não tinha amigo, de fato, que me chamava pra igreja. Então, quando eles se aproximou de mim, a gente criou essa amizade, frequentava a casa da Néia quase todos os dias. Fez que eu fortalecesse e entendesse e começasse a conhecer a Bíblia, começasse a ter fome por Jesus. Porque essa é a coisa, quando a gente tá no rolezão, a gente tem essa fome, esse desejo por satisfazer a nossa carne. Sim. Então a gente preenche, a gente vai atrás de mais e mais e mais coisas. Quando Deus nos encontra, Jesus se apresenta a nós, a gente precisa conhecer mais ele. Então, qual que é a importância? A importância é que, cara, eu tenho dentro de mim também que as pessoas precisam estender a mão antes de apontar o dedo.
Elas precisam estender a mão, não aponta o dedo. Estende a mão, é isso que eu sinto e eu falava muito que Jesus ele não apontou o dedo para mim, ele estendeu minha mão, estendeu a mão para mim e me ajudou a caminhar. Então a importância que todo mundo precisa entender, cara, a pessoa está lutando para permanecer na igreja, a pessoa está lutando para permanecer com Deus, ela precisa de amigos, porque sem amigos, sem pessoas que pegam no pé, ou vão lá, ou vão pro GR, ou vão pro Link, vamos pra célula, vamos pra igreja, vamos pra vigília, ela vai sair. Ela vai sair. A Bíblia fala conta a história de Gênesis, onde Deus era família, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Deus Pai. Sim. Então a gente precisa ser família. Eu vejo a importância disso. A gente precisa ser família com os que estão entrando de fora. Porque às vezes até no acolhimento, acho que você falou uma vez isso, e as pessoas já... como a gente lança... A gente não precisa lançar a rede e buscar o perdido. O perdido já tá dentro da rede. O perdido já tá aqui dentro de casa, mano. Você precisa abraçar, você precisa amar ele com todas as suas forças, porque é isso que Jesus faria. As pessoas estão sedentas por Jesus, né? Por um anseio, como você falou. Eu queria ser preenchido por um vazio que eu tinha, não entendia como fazer isso, e eu tentei preencher com as coisas que eram me oferecidas. E até o momento que você foi preenchido com o Espírito Santo, o Senhor te encheu, mas pessoas fizeram que você permanecesse naquele ambiente ali ajudando, né? É a família. É o papel da comunhão, né? Eu vejo que sem a comunhão com os irmãos, a gente não permanece, ninguém permanece na igreja. Ninguém permanece com Jesus, assim, permanece até com Jesus, mas a gente não se fortifica, sabe? É aquela questão, né? Ferro afiando ferro, você amadurecendo, você entendendo que uma coisa que eu fazia antes, eu não preciso mais fazer, uma atitude que eu tinha antes, para que eu vou ter essa atitude? E essa fome em comunhão, esse desejo em comunhão de amar o Senhor junto, isso fortifica a nossa fé, isso faz com que a gente ame mais Jesus junto, né? É como uma labareda de fogo colocando na lenha e você coloca mais, vai queimando. Eu sempre tive dentro de mim que eu precisava de comunhão, eu precisava do pastor, eu precisava dos meus amigos para confessar pecado, para ter essa amizade, essa intimidade, porque senão eu com certeza não estaria, sabe? A gente ama Jesus e eu acredito, cara, eu amo muito Jesus, mas sem a comunhão com os irmãos, com os santos, a gente não permanece. Verdade. É muito difícil caminhar sozinho. Concordo com isso, inclusive é o nosso trabalho na igreja, né, de ajudar as pessoas que chegam a permanecer naquele ambiente, né? Não que a nossa igreja é melhor que a outra, e não é essa a ideia. Mas eu escuto muitas pessoas dizendo assim, nossa, eu fui para a igreja, entrei e saí, ninguém pegou na minha mão. Ixi, Né? Ainda existe esse Sim. comentário, nossa, eu fui para a igreja e me senti um peixe fora d'água, eu fui lá e não me senti em casa. Então, nosso papel como igreja, ou como cristão, né? Quando uma pessoa vai para a igreja, por exemplo, aquela reunião ali, é fazer com que ela se sinta bem e à vontade naquele ambiente, né? Se ela se sentir bem e à vontade naquele ambiente, que ela possa ficar e permanecer naquele lugar e ser abençoado naquele lugar, né? Foi o que você experimentou na sua própria vida, né? Sim. Estando num ambiente de igreja, onde as pessoas se conectaram com você e te ajudaram. Eu lembro uma vez que eu estava tendo um GR e nós fazíamos o nosso GR, o nosso pequeno grupo, né? Enfim, na Subway, e tinha um cara que tava meio largadão, o Richard, eu lembro até hoje. Tava meio largado, o Richard, coitado, tava lá. De repente chegou no nosso GR, acho que das 10 às 11, das 11 à meia-noite, sei lá, e sentou lá e tava meio largado. Cara, e foi lá, teve uma comunhão com a gente, depois se conectou com outras pessoas, e isso outras pessoas, não só o Richard, né, um exemplo, mas outras pessoas. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, o diabo faz você pecar e faz você ter vergonha daquilo que você fez, obviamente. Sim. Ele joga na tua cara aquilo que você fez para que você não volte mais a ter uma comunhão com o Senhor. Então eu digo sempre assim, o nosso papel não é virar as costas para alguém que errou, porque amanhã você pode errar. Sim. Amanhã eu posso errar. Com certeza. E eu não quero que ninguém vire as costas para mim, porque eu preciso das pessoas, você precisa de alguém, você precisa do Senhor acima de tudo, mas você precisa de uma mão amiga que vai te levar para mais perto do Senhor, não é verdade? Então eu digo sempre assim, não vire as costas para ninguém. Né? De fato, assim, se eu tiver um amigo hoje que está na igreja, amanhã ele desviar, ele afastar, eu sou o primeiro a ir conversar com esse cara, estender as mãos, não criar um abismo ali,
mas deixar uma ponte sempre, a conexão sempre aberta, sabe? Sim. Porque amanhã depois esse cara vai precisar de conversar com alguém. E ele vai lembrar que o Fernando, que o Orão, ou que outra pessoa é uma pessoa acessível. É a pessoa que não está julgando ele porque ele está afastado, ou ele está cometendo algum tipo de erro, sei lá. Mas você e eu, por exemplo, são aquelas pessoas que vão dizer, cara, o dia que você precisar pode contar comigo, não é verdade? Quais são as suas experiências com Jesus? Sei que você tem muitas experiências, mas ali no teu começo, enfim, da tua caminhada, quais são as suas experiências que você lembra e conta? Ah, eu tive uma experiência assim com o Senhor, eu tive assado, conversar com alguém, liberar uma palavra, ir num evento, num retiro, numa conferência, enfim, o que você tem para nos contar de experiência com o Senhor aí? Ixi, tem Tem muitas. vários. Eu sei que você foi no Vários. Descende, Foi Descende. foi uma boa experiência. Foi muito marcante ver pessoas que Vai ter agora de novo, né? eu, Janeiro nome de agora. Jesus, Já tá na inscrição lá já, não? Tô Já, lá. já fez? Já fiz. Eita, Gula, conseguiu fazer? Não consegui fazer. Eu tô na lista de espera, não deu certo. Sério? Tô na lista de espera. Mas tá tudo certo. Foi uma experiência muito marcante, 2020, né? Eu tinha acabado de sair da escola do Céu na Terra, né? Você fez também? 14, Céu na Terra, uma escola de evangelismo. E a gente saiu, uma semana depois teve o Tecente. Cara, pra mim foi algo muito... Foi louco, né? Ver vários estádios, 3 estádios lotados com pessoas amando Jesus. Aquilo que foi liberado de envio, de direção, foi muito marcante para aquele tempo, sabe? Depois a gente veio para uma pandemia que sabia, né? Do nada aconteceu. Mas eu vi pessoas muito com fome de Jesus, jovens com muita fome de Jesus. Aquilo marcou a minha trajetória no Tecente. Vi pessoas que eram referência para mim também, Todd White, que era um evangelista, assim, muito absurdo. Até a mulher que morreu lá também. Você foi em qual estádio? Fui Brasília. Fui de Brasília, Ludmilla Feber, tipo, várias pessoas assim, que são referentes no Brasil. Estavam lá. E foi muito marcante para mim. Eu não tive nenhuma experiência de fato que eu me lembre lá, mas... O evento em si foi marcante. Foi marcante, Vi a fome por Jesus, as pessoas adorando e tudo. E depois a gente volta para a vida comum, né? Uma das experiências que eu tive lá no Tecente, na escola 2414 antes, né? Foi experiências de evangelismo nas baladas lá de Brasília. Uma coisa que me impactou muito também, que a gente foi no segundo maior lixão da América Latina. Não sei se ainda tá nesse, mas lá em Brasília tem esse maior lixão que tem da América Latina, e a gente via pessoas com muita necessidade, assim, um extremo. A gente chegava na casa, ia falar de Jesus para elas oferecia com o maior amor, carinho, oferecia café, oferecia as coisas que às vezes não tinha. Isso marcou muito minha vida quando voltei, porque a gente reclama de muito. Às vezes a gente tem muito, mas a gente reclama demais pelo que tem. Às vezes a gente não tem comida, tipo, a gente tá comendo ovo ou tá comendo alguma coisa que é mais, né, simples, e lá a ver o amor deles por nós, ver o que, tipo, eu tenho isso daqui, eu só tenho isso, mas eu vou oferecer pra vocês. Lá marcou muito pra mim como cristão, assim, sabe? Agradecer por tudo que a gente tem. O pouco que eles tinham, eles repartiam. Nossa, o pouco que eles tinham, eles repartiam, e que lá marcou muito Isso sem ser cristão. Sem ser cristão, sem ouvia de Jesus, porque lá tinha um projeto de missão também, mas não era cristão. Então, princípios ali onde eles entendiam que, cara, eu vou repartir, mesmo que talvez amanhã falte para mim, mas eu vou dar para essas pessoas que estão vindo aqui nos visitar. E todo mundo com muita alegria, toda a família, não, senta aqui e tal. Tipo, aquilo lá me marcou muito também. Constrangeu você. Constrangeu, e eu voltei com outra perspectiva, me agradecer tudo que eu tenho, agradecer pelas condições que o Senhor nos deu, para minha família, para minha casa. Então eu voltei mais grato e valorizando as pequenas coisas, valorizando o simples. E uma das outras experiências cara, com Jesus. Você foi pros índios também, não? Fui pra aldeia também. Fabão, e vai vir aqui bater um papo com a gente. Você foi quantas vezes na aldeia? Fui umas 2 vezes. Como foi essa experiência na aldeia também? Foi marcante, ver a mesma situação, sabe? E eles adorando Jesus, porque eles conheciam Jesus, o projeto tem lá, né? Missão tem lá dentro. E ver
o quanta fome que eles têm. A gente estava lá e tinha culto quase, porque era uma conferência, culto todos os dias. E teve uma hora que eles tinham um culto à tarde. E tava aquele calor demais, assim, que era tipo uma tendinha, né? Sim, sim. De folha, Mais baixo né, ali. baixo e tal. Chão Sol. batido, solzão quente. E o E pessoal de eles, baixo. todo mundo lá de baixo, Adorando. ouvindo Jesus, adorando Jesus, ouvindo o que Deus tinha para eles, através dos missionários, ouvindo a palavra, com fome. E isso me trouxe muito com experiência, porque às vezes a gente chega aqui na igreja e fica 1 hora e já começa a reclamar, sabe? Ar-condicionado, cadeirinha Tudo bom do melhor, a gente tá reclamando e a gente nem vai na igreja direito e a gente nem agradece pelo que a gente tem de fato. E a gente consegue ver, o louvor tá chato demais, a pregação demorou Não era a demais. música que eu queria ouvir. Não era a música que eu queria ouvir, tudo. E ver aqueles vídeos amando Jesus, assim, com toda a fome, conhecendo algo novo, assim, foi muito marcante também. E experiência no evangelismo, né? Eu sou apaixonado, eu acredito que Deus tem esse chamado pra minha vida. Você tá fazendo evangelismo em Sinop ainda? Ainda não, agora deu uma parada. Deu uma parada depois do casamento? Depois do casamento, Mas já fez bastante. Já fiz muito E evangelismo. qual que era o evangelismo? Como que você estava agindo com o evangelismo? Que ainda existe, obviamente, mas que você participou, quais foram os formatos e aonde vocês evangelizavam? Tá, a gente começou primeiro, né, com um movimento que era parecido com o Céu na Terra, que era o Fonte Movement, a gente chegou até a gravar aí algumas vezes. Sim. Que era um movimento na praça da P25, era na Bíblia, depois foi na P25. Movimento de adoração. De adoração. Ali as pessoas vinham acabavam e sendo convidadas a estar convidadas, ali. E a gente falava do amor de Cristo, tem alguns frutos aí que foi um momento de 2 anos, antes da pandemia, que foi incrível, assim, o mover de Deus, ver as pessoas tocadas, ver pessoas que nem eram da igreja começarem aí. A gente recebeu de inspiração de Deus e também usou o Céu na Terra, que tinha um movimento lá na praça. E daí em diante eu entendi que, cara, é isso que Deus me chamou. É pregar o evangelho aí, de tanto que eu tenho até uma tatuagem aqui, ó. Marcos 16:15, diz para todo mundo pregar o evangelho. As Gold Names enviando as boas novas, né? Você marcou na pele Marquei na esse pele chamado. Esse chamado porque, cara, isso arde no meu coração muito, assim, até hoje, e eu creio que eu vou voltar a evangelizar nas baladas. Então, uma das maiores experiências foi dentro de balada. Você tem alguma específica? Olha, eu conversei com uma pessoa estava desviada, afastada, ele chorou. Ixi. Conta alguma coisa aí, tem que as pessoas querem ouvir essas histórias. Tem muito. Tem alguns amigos meus que eram da igreja. Que estavam lá. E tanto que 2 foi a mesma. Um foi muito marcante também. Ele era de outra igreja e tal. E ele tava lá. E eu conheci ele. A gente chegou na balada, porque a gente se reunia em grupo. Sim. Hora antes, se reúne em grupo, hora antes e entra. Às vezes até pagava ingresso para entrar. E entrava e eu encontrei esse meu amigo voltando da fila de bebida. Eu lembro que eu só fiz aqui, ó. Dá um abraço. E uma atitude que as pessoas às vezes não liga, que as pessoas estão lá com fome de alguma coisa. Elas estão esperando apontamento, falar que você tá errado, que você é pecador, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. De repente chega alguém pra dar um abraço, e eu dizer que te ama. Falei, mano, tô aqui. Ele, cara, chegou, me abraçou, conversou comigo. Depois ele conta que aquilo lá constrangeu a vida dele ao ponto dele voltar pra Jesus e estar firme até hoje. Sério, mano. Então, outros amigos também, eu buscava direto, busquei amigos dentro da balada que eram da igreja e eu chegava lá, constrangia eles com amor, conversava e às vezes nem conversava de Jesus. Às vezes só eu tava lá fazendo companhia para ele. E aquilo lá mudava a perspectiva que eles tinham. Cara, o cara veio da igreja, foi usado por Deus para vir me buscar aqui, vir ficar comigo aqui, vir cuidar de mim. A gente já cuidou de gente, já levou gente para casa. Palavra de conhecimento. Espírito Santo, quem você quer tocar aqui hoje? E eu orava isso e Deus ia lá e dava uma palavra. Isso aconteceu no Retiro de Carnaval, no Pilantras. Já fui algumas vezes evangelizar lá.
E no último que eu fui, falei, Deus, quem você quer tocar aqui hoje? Tem alguma pessoa específica que você quer tocar? E Deus me mostrou. Uma pessoa que tava com uma roupa branca, uma jovem. Eu comecei a procurar. E entrou mais eu, mais um amigo, outra amiga. A gente não entra sozinho. Aí bati o olho nessa menina, nessa jovem. Deus falou, é ela que eu quero encontrar hoje. Olha só. Daí a gente conversou como que a gente vai chegar e tal. E a gente chegou, tava em três jovens. Então a gente tava em três, a gente chegou, e eles dois chegou nas outras duas, falou, né, conversou e tal, falou de Jesus também. E eu cheguei para aquela moça e falei, olha, não sei o porquê, mas Jesus tá me mandando falar que ele ama muito você e ele tem um propósito para sua vida, e esse aqui não é o seu lugar. E ela começou a chorar, porque um dia antes ela tinha orado, Deus, o que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu propósito de vida? Tipo, se apresenta a mim. Era um dia antes, tinha orado Desesperada por com um fome. contato ali, para Deus falar com ela. Falar com ela. Foi ali onde Deus me usou para levar essa palavra. E outro também, outro rapaz, mesma situação. Deus, quem você quer tocar aqui hoje? Quem você quer tocar aqui hoje? E eu tava na fila para ir no banheiro, do nada tinha um rapaz. E é nítido quando Deus fala que é a pessoa, ele confirma no seu coração, é ele, é ela. E tava outra pessoa atrás de mim e outra que era ele. E o piá que tava atrás de mim saiu, foi pra lá e ele chegou conversando já. É agora, é ele, né? Então já chegou conversando e falei, mano, senti muito de Deus te falar que você é amado por Jesus, ele tem um propósito pra você, ele quer mudar a sua vida. Por que você tá aqui? E ele falou, cara, e foi 3 pessoas já falar comigo semana passada, mano, sobre Jesus. Você é a quarta, mano. Você tá aqui dentro da balada, mano. Falar disso de novo. Sinto que Deus tá me chamando mesmo. E era então, desviado, afastado? Era afastado. Mas você conhecia o cara, não? Não conhecia o cara. Mas aí ele desistiu daí de ficar lá dentro e tal? Ou continuou? E a gente conversou e eu não lembro, faz muito tempo já. Eu não lembro, mas a gente conversou, pegou o contato dele depois, ele, acho que, se eu não me engano, ele ficou um pouco lá e depois foi embora. Porque se acaba com a festa da pessoa, né, cara? Ainda bem, né? Se acaba com a festa da pessoa, a pessoa, de fato, ela não esperava dentro de uma balada, dentro de um lugar escuro que o crente não vai, porque a gente tem essa, né, evangelizar na balada, que isso. Primeiro, vamos deixar bem claro, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Existe uma equipe. Existe uma preparação. Oração. Existe oração, jejum, tem tempo uma com equipe Deus. Ali que foi preparada pra fazer isso. Porque as pessoas às vezes falam, não, eu vou lá. Não, né? aí... Eu vou evangelizar tal setor, tal lugar, tal ambiente. Acaba indo não voltando mais. Não, A gente teve tempo de preparação, a gente teve tempo de acompanhamento com o pastor também. Então isso tudo e as pessoas não esperam chegar alguém lá. Não espera, porque o normal é que você vá na igreja, né? Agora, quando Deus... Quando a igreja vai... A igreja é eclésia, né? É. A igreja é chamada para fora, chamados para fora. Vai até essa pessoa, a pessoa tipo, mano, que isso? Eles... Várias experiências, não só eu tive, mas os meus amigos que iam também, que estão indo, tem essas experiências porque a pessoa não espera, a pessoa espera ser condenada. Talvez vá, mas... Apontamento, porque a gente cresceu num sistema religioso onde quando o outro erra... Vira leproso. Já era, tem que expulsar. Expulsa. Cara, eu já errei muito na minha vida. Isso acontecia no Velho Testamento, né? A pessoa pecava, ficava lá longe. O leproso tinha que ser purificado. Já errei muito, já pequei muito, já cheguei no... E é o que você esperava, né? Tô errado, sei, tô errado, mas... Cara, eu queria que alguém viesse me dar um abraço e dizendo que Jesus me amava, né? E, cara, eu já cheguei várias vezes no pastor Renan, falei, mano, errei e tal. Não, mano, vem aqui. Não, é isso que eu não esperava, sabe? Às vezes... De novo você aqui, cara? Mas tá bom, vai, mano, te amo, aqui, Jesus cara. Te ama. E outra aqui, eu tava de lua de mel numa live, é recente agora. E a minha esposa falou assim, cara, por que você vai falar de Jesus? Eu tava conversando com outra pessoa lá, você vai falar de Jesus? Pra alguém que... Eu tô de férias, né? Eu tô de lua de mel, né? Não sei, vai que Deus tem alguma coisa.
E eu pedi pro rapaz tirar uma foto. Eu cheguei, você tira uma foto pra mim? Pegou, tirou, saiu. Outro dia eu sonhei com ele. Nunca vi o cara na vida, eu sonhei com ele e eu vi que ele tava cantando. Que ele tava muito feliz com o microfone, cantando, dentro da igreja. E eu falei, caraca. E eu cheguei pra ele e falei, ei, você tem saudade? Aí ele chorando em lágrimas. Sim. Isso no sonho. No sonho. Aí, tá, estranho, né? Vamos lá. Aí eu acordei, a gente acordou, foi tomar um café. Não encontrava, a gente tava indo pra ir embora já. Você de olho pra ver se encontrava o cara. Eu encontrava o cara, perguntei pra um, perguntei pra outro. Aí foi onde a minha esposa viu ele descendo na escada e falou, ele tá lá, vai lá. Correu. Aí eu fui onde eu corri e falei, cara, você era da igreja? Sim, meu pai é pastor. Cara, eu sonhei com você. Isso. Ele, mano, aí ele já tremeu na base, assim, né? Eu perguntei, você tem saudade? Ele, sim, eu tenho. Então, ele era filho de pastor, tava afastado de Jesus. Então, essas experiências que cara, eu amo, assim, ver as pessoas encontrando, aquele que me encontrou primeiro, sabe? Ele mudou minha história. E eu não posso deixar que isso fique só pra mim. Como dever de todo cristão, as pessoas não entendem. Como dever de todo cristão, e tipo, todo mundo pregar o evangelho. Então eu carrego isso dentro de mim, cara, esse Deus, beleza, Deus me usou na lua de mel, tá tudo bem, Deus, me usa mesmo, eu tô aqui, eu quero fazer parte do que você tem pra essa terra. Top. Quero fazer parte e tocar essa geração. Amém. E uma das coisas que é isso que eu carrego, sabe? Cara, me usa, Deus, eu não quero ficar de fora daquilo que você tá fazendo nessa geração, sabe? Eu tenho aprendido agora, já fiz um curso de teologia e tô fazendo outro agora, online, né? Uhum. E aí tem uma matéria agora que eu estou estudando que fala sobre educação cristã. Quando Sim. a pessoa fala um pouco de educação cristã, ela pensa só na questão escolar. Sim. Escola dominical, alguma coisa nesse sentido. E aí dentro dessa temática e dessa matéria, existe uma questão de igreja, ou seja, coisas religiosas de igreja e coisas seculares. E aí a professora conversando e batendo esse papo com a gente, falando que a pessoa, ela fala assim, não, o meu trabalho é algo secular, né? O meu trabalho é eclesiástico, é na igreja, e de segunda a sexta é o meu trabalho secular. Eu faço alguma coisa secular, ou não sei o que secular. Ela falou, não, querido, as pessoas têm que parar com isso. O Yoram, ele é crente, ele é gospel, ele é evangélico, ele é de Jesus. Não tem aquela musiquinha do nosso amigo que já foi para Jesus lá? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. A minha esposa gostava demais de escutar o Lázaro, né? Sim. A gente foi viajar, assim, escutava demais esse cara. E eu sou de Jesus em que lugar? Em todos os lugares. Sim, você tá na lua de mel e daí é a oportunidade perfeita para o Senhor encontrar alguém lá no Malai. Sim. Não é verdade? Então, esse negócio de, eu trabalho numa empresa X, meu trabalho é um trabalho secular. Não, para com isso, é mentira isso aí. Sim. Você é de Jesus aonde você estiver. E aí, uma grande experiência que eu tive, alguém me contou essa experiência que eu tive, assim, o prazer de ouvir e a tristeza do irmão que estava me contando. Foi no encontro com Deus. Ele foi para o encontro com Deus. Chegando lá, ele encontrou um cara da empresa que ele trabalhava. Mas qual foi a surpresa, né? Dele me contando. Que não foi ele, quase isso. Não foi ele que convidou a pessoa. E a pessoa falou assim, ué, mas você também é da igreja? Cara, mas quem te convidou foi fulano. Puxa vida. Uma outra pessoa da empresa convidou ele, mas esse cara que estava trabalhando no encontro com Deus não tinha convidado ele. Sim. Então, cara, perdeu a oportunidade de falar de Jesus. Para quê? As pessoas estão sedentas, necessitadas do amor, da presença do Senhor. Não é verdade? É muito difícil, né? Você não falar daquele que mudou sua vida. Às vezes a gente vive sei lá, não consigo acreditar às vezes que as pessoas vivem algo sem, experimentam algo sem poder, sem compartilhar, sem não compartilhar para ninguém, sabe? Eu já vi, e isso é muito triste, pessoas que têm empresas ou trabalham, é da igreja, mas dentro da empresa não parece ser cristão. Não é, eu não sou cristão só dentro da igreja, eu não sou cristão quando eu tô só ou evangelizando, algo assim, não, a minha vida
é voltada a ser um pequeno Cristo, e aonde eu caminhar, eu preciso levar esse amor de Deus. Eu não posso só levar o amor de Deus dentro da igreja, eu não posso só... Jesus, cara, ele caminhava, e aonde ele ia curar os enfermos, expulsava os demônios, curava os leprosos, e pregava, sabe? Então não tem como eu desvincular isso. E hoje muita gente vive isso. E, não, cara, não faz sentido pra mim, sabe? Não faz Você tem que sentido. ser cristão onde você estiver, né? E tudo é uma oportunidade pra você falar do amor de Jesus. Eu estava em viagem agora, esses dias, com a família. E aí eu fui pedir um suco num restaurante do shopping lá em Maceió. E aí eu sempre pergunto assim, olá, tudo bem? Como você está? Está bem? Está feliz? Aí a pessoa diz assim, não estou bem, não estou feliz. Já é uma porta para que eu fale alguma coisa para essa pessoa. Sim. E aí eu falei, mas o que aconteceu que você não está bem? Ah, não era nem para mim estar aqui. O que aconteceu? Ah, eu acho que eu tive um aborto espontâneo. A pessoa estava triste porque provavelmente ela achava que ela tinha perdido uma gestação por endometriose, aquela questão do, enfim, das mulheres ali, questão de sangue, enfim, eu não sou médico, não vou nem explicar aqui, vou dar bafão. Mas ela abriu uma porta para que eu dissesse alguma coisa para ela, sabe? Sim. Então você tem que criar alguma estratégia, minha estratégia sempre é essa, olá, tudo bem, como você está? Está bem, está feliz? A pessoa vai dizer, ah, tô bem, tô feliz. Você, de verdade, você está mentindo? Daí a pessoa vai dizer, não tô bem não. Aí é uma porta de entrada para que eu possa falar alguma coisa. Liberar alguma palavra, não é verdade? Sim. Porque está dentro da gente essa questão de tentar levar uma palavra de amor, de fé, de incentivo, enfim, e apresentar Jesus dentro da possibilidade que a gente tiver. Porque não é a igreja X ou A ou B. É grande, as pessoas acabam colocando um pouco questão de religião, igreja A ou B, placa A ou B. Não interessa essa questão. Eu digo sempre, o importante é Jesus se apresentar a ela, você levar Jesus àquela pessoa e aquela pessoa aceitar a Cristo, ser salva, né? Romanos 10, 9 e 10, que ela crê com o coração, que ela confesse com a boca que só o Senhor é Deus, que Jesus morreu por ela na cruz e dá o direito dela ser agora chamada de filha. Sim. Né? O restante é tudo criatura. Se a pessoa não crê no Senhor Jesus, não aceitar o Senhor, são criaturas, querendo ou não, são criaturas. E declarar Jesus, confessar Jesus, é o que nós queremos que as pessoas façam, é o nosso desejo, né? Que as pessoas caminhem e conheçam o Senhor Jesus. É uma questão que eu sempre levo, e eu acho que você já ouviu falar que você é amado. Eu carrego isso porque eu fui um negócio de missões também, e lá era o tema. Você foi tocado por isso. Eu fui tocado profundamente por isso, e hoje eu carrego essa mensagem que você é amado. Por quê? O mundo diz que te ama, mas na verdade ele te odeia e vai te jogar lá longe, lá no buraco. E as pessoas, elas têm essa fome de ser amado, esse desejo de ser amado. Porque às vezes a pessoa só é vista como objeto, porque só visa lucro, só foi feito para ganhar dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, entre tantas coisas, e ela não se sente amada de verdade. E é esse amor que Jesus nos deposita, sabe? Nós somos amados por Ele. E você planta uma semente na vida da pessoa quando você libera algo para ela. Você não precisa colher. Talvez a outra pessoa vai regar, ou talvez você regou, e outra pessoa vai colher o fruto. Alguém planta, alguém rega e alguém colhe. Você só precisa falar do amor de Deus. Fazer sua parte. Fazer sua parte. E às vezes a gente fica pensando, tipo, não, eu só vou plantar aquela semente se for vir pra minha igreja. Não, não é assim, cara. Você precisa plantar a semente, independente para qual igreja for. É Jesus. No final de tudo, a gente vai estar lá na glória, todo mundo junto, sem placa Existe nenhuma. ainda, logicamente, não vamos ser hipócritas aqui, né? Não vamos ser aqui mentirosos. Existe ainda alguma questão de que algumas pessoas querem que a igreja A seja melhor, que a igreja B seja melhor, quero encher a minha igreja, quero que a minha igreja isso, quero que a minha igreja aquilo. E, de fato, isso não é o objetivo. Não é o objetivo. O objetivo é que as pessoas sejam alcançadas e salvas. Aonde elas vão frequentar um culto, se for na nossa ou não, tá tudo certo. Isso não interessa. Uhum. Que ela esteja bem com o Senhor, congregando numa igreja séria. Obviamente, Sim. essa é a nossa preocupação. Sim. Também essa pessoa ser convencida e levada a uma igreja da qual não vai ser uma igreja séria, não vai ter princípios de verdade, é preocupante também. Sim.
Porque aí acaba uma manipulação e aí é ruim. Sim. Mas se uma igreja for séria, prega o evangelho, leva a pessoa a caminhar com Jesus, tá tudo certo, maravilha. Nosso papel é que as pessoas se acheguem e se aproximem do Senhor Jesus. É uma questão que eu tava até falando pro barbeiro que tá cortando o cabelo. Não é a placa que vai te salvar, é a importante comunhão entre os santos, né? Importantíssima, mas é o relacionamento com Jesus. Eu não vou conseguir vencer pecado, ficar longe daquilo e aquilo outro, sem amar Jesus diariamente. As duas coisas que às vezes eu não entendia. Tipo, mano, eu preciso amar Jesus todo dia. Eu preciso amar Jesus todo dia. Então, isso é meu dever, ter esse relacionamento com Jesus, porque só assim eu vou ser sustentado por Ele. Mesmo Amém. o mundo caindo ao meu redor, os teus braços me seguram, os braços de Jesus segura, sabe? E não é sobre placa, é sobre Cristo. Se a gente tem um relacionamento com Cristo, cara, pessoa A ou B pode falar mal de você, pode acontecer, não sei o que, mano, você vai se sustentar, Deus vai te Amém. sustentar, Deus vai segurar você vai ter raízes profundas onde nenhum vento te abala, sabe? Amém. Quem é Jesus pro Yoran? Cara, Jesus, cara, ele é meu salvador, Deus, ele é meu pai, eu sou filho amado, eu sou amado por ele. Muitas vezes eu falo, você é amado, mas é pra me lembrar também que eu sou amado por ele, que eu não merecia o amor de Jesus, mas mesmo assim, ele entregou tudo por mim, mesmo indo contra ele, mesmo não fazendo as coisas que ele abobina, ele me amou primeiro e ele me salvou, ele me curou, ele transformou a minha história. Eu falo que eu não estaria casado hoje ou vivendo tudo que eu tô vivendo hoje se não fosse Jesus, sabe? A paz que excede todo entendimento, se não fosse ele. E qual é essa experiência de ser casado? É boa? Ô, glória! Tá no começo, Tá no né? começo ainda. E as pessoas tendem a falar assim, não, casamento tem seus altos e baixos, tem Sim. isso, tem aquilo, outro. Mas tudo tem na vida. Sim, tudo tem na Mas a vida. gente não pode ficar declarando que vai ter problemas. Ó, o teu casamento vai ter problema muito. Não. Mas possivelmente possa ter? Possivelmente As pode. tretas tem, né? Normal, Pode ser né? que tenha, pode ser que tenha. Mas os dois juntos, né? Com Com propósito. propósito, olhando sempre para Isso. Cristo, vence todas as dificuldades e barreiras que todo relacionamento vai ter, toda empresa vai ter, todo negócio vai ter. Mas o casamento é maravilhoso. Casamento é, eu tô aprendendo, é perdão, é amar, é servir um ao outro, é amar um ao outro, Tem é uma fazer a estrada vontade do longa, tem uma outro. estrada longa pela frente. E profissionalmente falando, o que deu na cabeça do Yoran? Porque eu sei que você trabalhou com o Vitor, né, com o Vitinho lá na Full. Sim. Foi lá o contato comercial, fechou bons negócios lá para a agência do Vitor. E de repente você falou, não, pera lá, eu vou fazer dessa minha experiência lá, dessa ideia, o meu negócio também, e começou a trabalhar ali com produção audiovisual ali, gravando, enfim, como que surgiu essa ideia? Foi baseado no que você tinha trabalhado lá e veio na sua mente, vou fazer isso? Pior que não. Eu fui contratado numa empresa de internet e... Na DominaNet, na do Marcelão. DominaNet, Marcelo, e ele falou, cara, você quer fazer uns vídeos? Não, eu faço uns vídeos pra você, você vai me pagar por fora, você vai me pagar a mais, mas eu faço os vídeos, apareço, seja um influencer também, porque eu tive, por ser comunicativo, eu tenho essa facilidade, não tenho vergonha de câmera nenhuma e tudo mais. Então, eu comecei com o iPhone 11 e falei, cara, eu vou começar, vou gravar. Então, Começou a gravar ali os vídeos da empresa. eu gravava vídeo da empresa, bem simples. Aí eu comecei a oferecer para um amigo que até tá hoje comigo, que faz, ele é nutricionista. Eu falei, cara, posso gravar para você de graça? A gente vai, faz aí, depois você vê se ficou bom ou não. Aí eu fiz, ficou bom, ele gostou. Cara, quantos que é pra você fazer? Aí você fez um X para ele lá e começou a atender ele. Comecei a atender ele. Depois Tá até hoje. Tá até hoje. Atendi outro. E foi indo. Aí eu saí da DominaNet e comecei só com isso. Hoje eu tô só com isso e com a malharia também. Então a minha trajetória no audiovisual é essa, sabe? Do nada, eu falei, cara, eu vou fazer isso, dar um dinheiro legal, as pessoas precisam disso. Toda empresa precisa, Toda né? empresa precisa, toda pessoa física precisa também que ter uma carreira. Então, comecei a oferecer e tô aí até hoje. E essa malharia, como que entrou? A malharia as igrejas ali, a Renovada, enfim, a Renovada Church, né? Obviamente.
tá com essas peças. Como que surgiu essa ideia da malharia? Como que esse trabalho hoje da malharia? Conta um pouquinho aí. Recebi um convite para ser vendedor da Volare Malharia, lá de BH. Eles já atendiam já a Renovada Church, atendiam já a IPR Central Sim, e outras igrejas aqui ao redor, e estavam crescendo e mas não tinha um queriam contato crescer. comercial aqui. Não tinham um contato comercial, eles contataram eu, falaram, olha, eu preciso de um vendedor, você vai começar a atender as empresas e as igrejas. Sim. Então foi aonde surgiu esse convite, eu tô aí nesse mundo novo, recente, mas graças a Deus crescendo muito, assim, sabe? A gente já tá fechando muita coisa aqui em Sinop. A gente vai atender o Centro-Oeste inteiro. Então a gente tá aí na Volare Malharia com preço muito bom, qualidade muito boa. Fazer o merchan aí, sem querer. Lógico. Mas aí as igrejas, as empresas que querem fazer uniforme para empresa, camiseta de evento, conferência, Tudo. enfim, fazem tudo lá pela Faz malharia. camiseta, Faz o uniforme, pedido, eles produzem lá em BH e mandam o manda pedido para cá. Isso, com Qualidade valor 100%. top, qualidade 100%. A peça é incrível, não pode... Que tipo de roupa ou de malha é feita lá? O que é? Tecido de algum... Mas só camiseta? Faz camiseta, calça, faz... camiseta em outro formato, né? Faz vestido, faz as camisetas long line, Tem bastante coisa. Bastante coisa. Uniforme, gola polo, social, calça social, e camiseta social também. Então, se a empresa ou a igreja necessita fazer aí camisetas bonitas, obviamente, para a conferência ou para a sua própria igreja, como que faz para entrar em contato com o Yoram para fazer esse pedido aí? Como é que Posso faz? falar meu número? Pode, tá liberado. Meu número é 669-9985-5557. Repetindo, 9985-5557. 66. 66. E você pode entrar em contato comigo que eu vou te passar o melhor valor de Sinop região com a melhor qualidade, com toda certeza. Maravilhoso, maravilhoso. Então tá lá, tá no audiovisual, fazendo as produções, se precisar também. É um concorrente meu? É um concorrente? Brincadeira. Eu sou só no celular. Não é concorrente não, não é concorrente não. É um parceiro, um amigo. E com esses uniformes, que logicamente que a região aqui tem algumas malharias locais, né? Sim. Mas a qualidade dos produtos que você está oferecendo agora através dessa empresa realmente é muito boa. Nós temos as camisetas ali da igreja, a qualidade é sensacional. E aí as igrejas acabam vendo essa qualidade do produto e acabam pedindo, e você é o contato comercial aqui da região. Isso, as pessoas veem a gente atendendo conferências, atendendo evento, igrejas, e ela nos procura porque assim, o nosso tecido é diferencial, é diferenciado, sabe? Nosso tecido é diferenciado, a modelagem é diferenciada. Então eles acabam gostando do estilo que a gente veste aqui. Não vai lá, vai desbotar não, né? Não vai desbotar não, nosso termo. Só se você tacar que boa lá. Aí não tem condições, aí a pessoa faz assim, aí não tem condições. Não tem como. Meu irmão, deixa eu te perguntar, você tá, assim como eu, né, obviamente, pastor Renan, você, enfim, nós temos um novo desafio de igreja, né, 2 meses e pouco aqui de igreja. Como que você tá vendo essa nova dinâmica, né? Você participava da igreja da IPR Central e foi para a Renovada Church, né, junto do pastor Renan, estamos lá junto lá também. Como foi essa mudança? Como você tem visto a igreja desenvolvendo tão pouco tempo e já muitas pessoas estando ali já? É algo extraordinário. A gente foi para uma parede preta, né? A gente já tinha uma parede preta lá, agora a gente foi para Church, né? Renovada Church. E é algo que eu tenho no meu coração, que é um começo de uma trajetória muito incrível e extraordinária que Deus vai fazer nessa cidade, através das nossas vidas, através da vida dos pastores, da igreja em si. Ver esse crescimento, ver as pessoas sendo tocadas por Jesus, ver essa igreja crescendo e fazendo parte disso é um privilégio para mim. Sempre eu tenho no meu coração de uma igreja que, de fato, toque a sociedade por inteiro, né, que encontre a vida de jovens, adolescentes, que de fato faça a diferença na cidade. Então é um privilégio fazer parte da Renovada Church nesse começo de algo que Deus está fazendo já grandes coisas e que vai fazer muito mais ainda. É lindo ver o que Deus está fazendo, tanto do local, tanto das pessoas lá, tanto do que Deus está movendo, sabe? Agora vai começar os links.
Eu sou apaixonado por... Antes era GR, né? Agora é Link. Eu sou apaixonado por isso, porque é onde foi que eu me firmei, foi através também de um GR na época, era PG, nossa, faz Um pequeno grupo pequeno ali. grupo. Grupo de comunhão ali. E fazer parte disso e ser líder de um link é um privilégio também. Cuidar de jovens e talvez jovens que é doido igual eu, né? É uma oração que eu sempre fazia. Deus, eu quero fazer parte disso e eu quero que as pessoas se sintam em casa, se sintam abraçadas, acolhidas. E é uma oração que eu faço. Deus, me envie pessoas que estão carentes de Jesus, que não conhecem Jesus, que são do rolezão, porque eu gosto desses caras aí. Já tive nesse momento, nesse ambiente. Já sei como é, e Deus, eu creio que o Senhor tem uma mensagem, um testemunho para essas pessoas na minha vida, para tocar a vida delas. Então, fazer parte de tudo isso, eu tô muito feliz por esse tempo, sabe? Maravilhoso, meu irmão. Quero te agradecer pelo bate-papo, tá? Foi uma honra, um prazer conhecer um pouco da sua história, dos seus desafios. Eu sei que tem muito mais histórias para contar, mas eu quero te agradecer bastante, tá? Que Deus abençoe você, sua família, né? Agora recém-casado, já vem os bebezinhos aí, aleluia. Os Ioranzinhos Júnior. Vai colocar Ioran Júnior, não? Não. Só eu de Ioran tá bom demais. Aí eu coloquei Fernando Júnior porque era um sonho de consumo que eu tinha. Esse nome não é diferente, não é diferente. Faz parte da vida. Meu irmão, obrigado, tá? E quem senta na poltrona tem a obrigação de fazer a oração final, o privilégio. Então, dirija para o nosso público, tanto pelo YouTube quanto pela TV, e libera uma palavra de Deus aí, uma oração. Quero agradecer também pelo esse convite. Aconteceu, né? Tinha convidado anteriormente, não deu, mas hoje aconteceu. Amém. Obrigado, é um privilégio estar aqui, fazer parte dessa história que você está construindo. Acredito que Deus vai tocar muitas pessoas através desse podcast, através das pessoas que estão ouvindo isso. Que você seja um canal de bênção, você e sua família. Amém. Que Deus abençoe demais e vamos orar. Então. Amém. Libera essa palavra de oração, então. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que está assistindo, Jesus. Eu oro, Espírito Santo, para que você encontre, Jesus, através daquilo que foi dito, através da tua presença aqui neste lugar, Senhor, encontre essas pessoas, Pai, que estão ouvindo, nos vendo, Pai. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha convencer de todo pecado, peço, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer arrependimento, graça, Espírito Santo, e que muitas pessoas sejam tocadas e convencidas que elas são amadas pelo Senhor, que eles são filhos amados por Ti, que o Senhor deseja ter encontro com cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento e agradecemos por cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso. Querido, Deus abençoe. Deus abençoe. Abraço. Amém. Até mais. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.